povo, né? Que vocês sejam abençoados essa noite, que vocês possam sair daqui com a sua porção, né? Com o seu tesouro, e levar para dentro da sua casa. Vamos abrir as nossas Bíblias em Números 11. Números 11. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. Deuteronômio. Números 11. Amém? Vou ler aqui com Lara. E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. Vou repetir. E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do céu ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor. E o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles, eu não gosto dessa tradução, eu tenho algumas traduções aqui, isso é no versículo 4, e no meu está populacho, eu não sei como forma tá, o seu está como? No versículo 4, e um bando, bando, eu gosto do bando, né? O meu está aí, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tomaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne? Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Versículo 18. Dize ao povo: santifica-vos para amanhã, e comereis carne, enquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor nos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfasteis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas, e de gados que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra. Versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Um côvado era mais ou menos 45 centímetros. Aí 2 côvados dava 90, quase 1 metro de codornizes. Né? Pessoa só para ter um... Levantou-se o povo a todo aquele dia e noite, e outro dia, e recolheu as codornizes, e que menos colheu, teve 10 homens, e a estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes,
antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hattaavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Glórias a Deus pela sua palavra. Eu creio que nós estamos diante de uma história conhecida. Não sei vocês, mas eu estou diante de uma história muito conhecida. A gente que tem um berço cristão, ou até mesmo quem pode ter chegado depois, a história do maná, muitas pessoas falam sobre maná. Aqui nós mesmos tivemos um restaurante que chamava outrora de Maná, e eu comia lá uma comida maravilhosa. O proprietário era uma pessoa, bênção de Deus, né? E era memorável. E nós ouvimos falar sobre maná, né? E essa história é muito contada, muito conhecida da Bíblia, sobre quando o Senhor envia as codornizes para o povo comer, né? E o povo, ele estava murmurando no deserto. O povo estava murmurando no deserto. O povo estava enjoado do maná. O povo se fastiou do maná. O povo reclamava, né? Aquilo que o Senhor tirou de dentro da sua despensa, porque essas codornizes vêm aonde no deserto? Quem criava? O Senhor tirou. Posso falar para você uma coisa? Ninguém falou comigo, mas eu creio que o Senhor tirou aquilo da despensa dele e deu para o povo que ele amava. E o Senhor, ele enviava aquilo de uma forma, porque eu vejo carinho, eu vejo o amor, eu vejo fidelidade, eu vejo o cumprir da promessa e vejo mais fidelidade. E o povo, que Deus é fiel. E diz a palavra do Senhor que a codorniz, começava o dia a clarear, daqui a pouco vinha um orvalho. Vinha um orvalho e tapava todo o chão. As pessoas olhavam. E quando aquele orvalho secava, as codornizes apareciam. Vejo tudo isso, amor. Vejo em tudo isso a provisão, vejo o cuidado do Senhor para o seu povo. Diz a palavra de Deus que o maná era servido na arca da aliança do Senhor. Você sabia disso? Cuidado, cuidado. Por muitas vezes Deus tem servido ao seu povo maná, e se deixar, as pessoas hoje em dia estão reclamando daquilo que Deus tem enviado à sua porta, aquilo que Deus tem deixado à sua porta. Eu lembro quando outrora eu deixei uma vida e disse um sim para o Senhor, e vamos, como eu fui abastecido com o maná do Senhor. Como eu fui abastecido, como eu e a minha casa, nós fomos abastecidos com maná. Posso falar uma coisa para você? Nós temos que glorificar a esse Deus. Como Deus é poderoso e como Ele é amoroso para nós, né? Então aqui nós olhamos o povo de Israel, né? Como eu disse, o maná, ele estava na arca, né? Na arca de Noé, e o maná era um símbolo de sustentabilidade. É o Deus sustentando a nossa vida. Isso é um símbolo, o maná era símbolo de provisão, símbolo de cuidado e símbolo de fidelidade. O maná foi tão importante para o sustento de Israel até a entrada de Canaã. Deus sustentou o seu povo até a entrada de Canaã. Mas tem algo mais sobre o maná que eu quero trazer essa noite, né? E ele só tinha esse único alimento para servir ao seu povo. Só esse alimento era provido para o seu povo. E isso foi através dos anos, e a nuvem em cima do povo trazendo sombra, e a comida era servida para o povo. O povo comeu até outras coisas. Eu botei assim, eu fui pesquisando, eu fui vendo que o povo até comia outras coisas. Nos acampamentos tinham coisinhas que eles achavam. Tinha mel silvestre, em certos lugares que tinham qualquer coisa, eles comiam. Mas o maná
nunca foi cessado na vida deles, né? Nunca foi cessado o maná na vida deles. Isso eu vejo que antes de ter acesso ao leite e mel, o Senhor proveu diariamente com carinho para o seu povo. Nosso Deus é um Deus carinhoso. Nosso Deus é um Deus atencioso. Nosso Deus é um Deus amoroso. É. O maná era um alimento forte. O maná era um alimento contundente. O maná era o alimento de Deus para o seu povo. Era o alimento de quem? De Deus para o seu povo. Quem sabe melhor do que você, do que Deus? Ninguém, né? E a gente olha e vê e contempla que de outra forma descia sobre a terra de forma delicada, como eu disse, descia de uma forma carinhosa, descia como orvalho sobre a terra, uma coisa carinhosa. Não descia, podia descer como um trovão, podia descer como uma coisa, não, mas ele desceu como um orvalho. Quando a alva chegava, a luz descia o orvalho, quando daqui a pouco estavam as codornizes, você viu quase 1 metro de codornizes, num arraial enorme, muita codorna, né? Muita codorna. E o texto diz que ele não descia pela mão de homens, não passava na mão de ninguém, não era tocado para lugar nenhum, não vinha pelo Senhor, né? Não se comprava no mercado, né? Era incrível, era trazido pelo orvalho da manhã. Como pode uma coisa tão leve trazer uma coisa tão pesada, com tanta substância para a gente? Como pode? Como pode uma palavra, pode muitas vezes ser tão branda, trazer tanto conserto, tanta força? Como pode trazer tanto vigor? Você sai aqui, ouve uma palavra que pode ter uma simplicidade, mas posso falar uma coisa, amanhã você vai mudar o seu caminho, você vai andar por ela. Como ela pode ser tão poderosa, uma coisa tão singela, uma coisa tão simples que parece ser uma coisa, mas agarre ela para você ver o poder que ela tem sobre ela. Isso é Deus agindo na nossa vida. Isso é Deus agindo na nossa vida. Logo que depois que o orvalho se retirava, ficava o maná. O maná identificava a fonte de onde ele saía. Você sabe por quê? O maná identificava a fonte de onde ele saía? Porque tinha ordem para pegá-lo. Você sabia que o maná, ele tinha uma ordem. Deus deu uma medida, deu uma quantidade para cada um pegar. 1 gomer, 2 gomers, aqui tem na palavra do Senhor. Aquele que pegava mais, aquilo apodrecia. Aquilo que pegava mais, dava para... Nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem. Eu não estou falando nada para vocês, não. Eu posso falar uma coisa para vocês. Deus é um Deus ordeiro, querido. Deus não é um Deus de bagunça. A adoração a gente não pode fazer de qualquer jeito, querido. As coisas do altar do Senhor, as coisas do templo do Senhor, as coisas da nossa vida, elas têm que ter ordem do Senhor. Qual o meu tempo? Falou, Tamir estava falando sobre a oferta. Qual a oferta de tempo que eu tenho dado para o Senhor? Qual a oferta de tempo que eu tenho dado para o Senhor? O Senhor é o dono do tempo, o Kairos é dele. Qual a oferta de tempo que eu tenho dado para ele? A minha correria está muito louca. Minha vida está muito doida, pastor, não... Querido, a gente tem que botar na balança, querido. Que a bênção de Deus, ela não te afasta do altar do Senhor. A bênção de Deus, ela não te afasta do altar. Pelo contrário, a bênção do Senhor, ela te atrai ao altar do Senhor. A gente quer estar perto do altar. A gente quer abraçar. Deus é um Deus que faz as coisas perfeitas. A não ser, meus irmãos, que a pessoa esteja passando por um vale, esteja passando por um deserto. Tá? Aí a gente vai entender. Está passando por um deserto. Está passando pelo vale. Aí a pessoa... Está passando pela prova, fica isolada, está passando, está se refinando com aquilo, está se purificando, Deus está trabalhando, né? Aí vai, dá para se entender, mas fora disso, fica uma coisa meio difícil de entender, né?
O maná identificava a fonte de onde ele saía, porque havia ordem para pegá-lo, havia um critério. Deus é um Deus criterioso, Deus é um Deus de medidas exatas. O povo, quando ele ia fazer um templo, ele que dava o projeto. Toma aqui, ó, faz assim, desse jeito. Faz a arca para mim, mas tem que ter um anjo de um lado, isso de um outro, tem que ter castiçais, tem que ter isso, tem que ser... Para falar, ele é o projetista, ele só fala para você assim, faça. E a gente vai fazer. É o que eu vejo hoje em dia, querido, são pessoas que prestam um culto fajuto, um culto pequeno, um culto safado, desculpa um termo, um cultinho muito fajuto para o Senhor. Sabe? Pessoas, eles trazem, querem trazer da pessoalidade deles esse tipo de coisa para dentro da casa do Senhor. As coisas do Senhor, elas têm que ser de excelência. As coisas do Senhor, elas têm que ter, sabe, são sagradas, tem que ter disposição, tem que ter lágrima, tem que ser sacrifício, tem que ter, querido, em nós. Tem que ter em nós. Isso aqui tem que funcionar da melhor forma possível. O templo do Senhor, nós somos a igreja. Mas posso falar uma coisa para você, isso aqui é a arca, é a nossa arca, nós temos que ficar aqui dentro. Aqui nós temos que criar os nossos filhos, aqui nós temos que criar os nossos netos, aqui ouvindo a palavra de Deus, trazendo eles para o altar do Senhor. Que delícia, querido, poder ficar aqui. Eu gosto de contemplar, querido, aquilo que Deus faz. Eu ando para lá e para cá, eu sinto a presença do Senhor. Posso falar uma coisa? Que delícia que é isso, querido. Aqui eu tenho liberdade, o meu espírito tem liberdade, aqui eu ando, flua, que Deus flua cada dia mais em mim. Eu grito, eu berro para o Senhor, porque você sabe por quê? Porque eu sei de onde o Senhor me tirou, querido. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu vou dançar para Ele, eu vou fazer coreografia para Ele, eu vou fazer o que me... Posso falar para você? Eu amo o Senhor, querido. Minha alma se alegra, o meu espírito fica feliz com isso. Outrora, o que faz feliz a pessoa? Tantas coisas que as pessoas buscam hoje que supostamente as deixam felizes, né? Eu tenho alegria em estar na casa do Senhor. Eu tenho alegria em ficar na casa do Senhor, né? Diz a palavra do Senhor, então, que o maná identificava a fonte de onde ele saía, né? E para pegá-lo havia um critério. Ele tinha que ser colhido pela manhã antes do sol estar pino. Antes, senão ele estragava. Olha só a medida de Deus. Você tinha que pegar o maná antes do sol chegar no centro. Você tinha que ir lá e apanhar o maná, né? Antes do sol estar completamente posto no céu. Porque senão ele derretia. Mas depois que ele era colhido, Emanuele, ele não derretia mais. Você sabe? Depois que ele colhia nesse tempo, você sabe o que eles faziam? Eles levavam para onde? Para as suas casas. Emanuele, todo o maná que você recebe do Senhor, Emanuele, leve para a sua casa. Leve para a sua casa. Porque lá eles trabalhavam, lá eles pilavam, lá eles faziam massa, lá eles trabalhavam, eles manufaturaram e não estragava, porque era o alimento para a sua casa. Tudo aquilo que a gente recebe no altar da parte do Senhor, aquele bom tesouro, aquela boa palavra, não é para você usar aquilo e colocar no seu compêndio, não é para você colocar na sua vastidão, para aumentar o seu vocabulário, não é para isso, é para você se tornar mobilidade, você ter mobilidade, santidade. É para salvar vidas, é para trazer conserto, ajuste na sua casa. Querido, eu tenho um verdadeiro arrepio de desordem. Eu tenho arrepio, eu tenho problema com desordem. Você sabe por quê? Porque eu vivi muitos anos desordenado. Que vida perturbada, meu amigo, que eu levava, né? Quem sabe, sabe. Que vida difícil que eu levava. E hoje, que o Senhor, que Deus, Ele fez um milagre na minha vida. Que coisa boa que deu poder sentar na minha casa e botar os meus filhos em volta da mesa.
e ficar assim. Posso falar para você, hoje na hora do almoço, eu não aguentei, eu vi todas aquelas com aqueles rostos olhando para mim, eu tive que pregar, eu já fiz uma pregação na hora do almoço, eu falei, gente, daqui a pouco está dando aquele cabelinho verde na farofa, vamos parar de falar para a gente comer, e vamos nós, sabe? E posso falar uma coisa para você, uma casa, querida, a gente tem que ter ordem, o Espírito Santo nos dá ordem, nos dá limpeza, Ele ordena a nossa vida, ordena pensamentos, ordena sentimentos. As pessoas hoje, elas supervalorizam. Você sabe por quê? As pessoas sem o Espírito Santo, ela supervaloriza amizades. Ah, não, fulano, você não pode, você... Meu Deus do céu. Ai, fulano foi embora. Meu Deus, fulano foi embora. Ah, não, ela não veio aqui em casa mais. Eu vou cair em depressão, toma Rivotril, que eu estou morrendo. Você sabe o que é isso, querido? É falta do Espírito Santo, querido. Diz a palavra de Deus, querido, no contexto de Lucas, ele conta várias parábolas, fala que uma mulher perdeu uma dracma dentro da sua casa. Ela perdeu uma dracma dentro da sua casa, uma moeda de valor ela perdeu dentro da casa dela. Qual a primeira coisa que ela fez para localizar a dracma? Acendeu a candeia. Ela acendeu a candeia. Lâmpada para os meus pés é a tua? Tá. Luz para o meu caminho. Você sabe por que você está andando muito embolado? Você sabe por que o sentimento seu está todo desgovernado? Você sabe por que a sua vida conjugal está embolada? Porque você está pegando em livro de autoajuda. Você quer passear, vão viajar, amor, viagem não vai dar nada. Você vai lá e vai voltar, o problema vai estar dentro da sua casa. Você quer ver Jesus curar, querido, relacionamento? Você quer ver Jesus, querido, curar a sua vida? Você quer ver Jesus, querido, abastecer a sua despensa com amor, com paz, com poder? Porque é tempo da gente se empoderar, é tempo da gente falar em língua, é tempo da gente dançar para o Senhor, querido, porque os dias são maus, querido. Os dias são maus. A gente tem que buscar do Senhor, porque senão a gente vai viver cheio de problema com psicossomático, cheio de coisinha, cheio de maluquices. Ah, eu preciso fazer terapia, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, eu posso falar para você, coisa difícil é para vir para o altar, querido. Vem cá dançar comigo, querido. Vou te mostrar o caminho da cura. Vem cá dançar comigo, vem cá dar glória a Deus, vem cá pular na presença do Senhor, querido. Vem cá pular, vem dar. Posso falar, se solta para o Senhor, se entrega para o Senhor, querido. A cura vem apressadamente na nossa vida. Eu amo o Senhor, porque aqui toda noite, toda vez eu sou curado. A cura, Deus está me curando agora, querido, de males que eu não sei, de juízo, aquela coisa que a gente gosta de ajuizar todo mundo. A gente gosta de dar aquele negocinho, né? Fulano, aquele negócio lá do interior, não tem? Vovô sentava numa cadeira que ele falava com um sumiê, ficava olhando para todo mundo, falava bem assim, a família de fulano, seu Abel. Ele falou, ih, gente, orelha seca toda a vida. E fulano, seu Abel? Isso é dada, rapaz, a homem para danar, a família, as mulheres são tudo, para falar para você, é desse jeito, querido. Meu avô era assim. Agora, quando você entra para a igreja, diz a palavra de Deus que para cada um Deus tem um ministério, você assume o seu. Seja profético, seja de sacerdócio, seja qualquer... Posso falar para você, a sua boca muda. E fulano, Deus vai salvar. Deus vai libertar. E Beltrano, meu Deus do céu, vai se levantar uma poderosa descendência através dele. Querido, você muda. Você vira uma máquina, querido, de profetizar. Você quer ver o bem de improváveis, querido, de pessoas que nem falam assim, desconjuro, meu Deus do céu. A esperança, querido, a esperança. Há esperança para nós, querido. Há esperança. E mudar não é tão difícil, querido. E mudar não é. É difícil mudar, querido. A gente fica meio duro no começo, né? A gente começa a andar com as canelas, tá meio dura ainda. Aquele negócio todo é difícil, a gente crê, é difícil, é difícil. Porque depois de uma vida, querido, montando, né? Você monta como é que é o nome? Uma reputação, coisa difícil é montar. Tito Mauro. Monta aquela reputação para a gente amassar aquela porcaria
e jogar fora, e o Senhor fala assim: você é pastor, você é profeta, você é homem de Deus, e até você falar assim: eu sou. Mas Deus, você pode falar, você fica agarrado com aquele troço lá atrás, você fala assim: meu Deus do céu, né? O que vão pensar de mim, rapaz, lá na Penha, onde eu viver, né? Algum homem virou pastor, que é um homem doido, daquele jeito que era. Mas glórias a Deus, eu amo ser aquilo que Deus tinha para mim, eu amo ser isso, querido, eu amo ser isso, e não tenho outra vida a não ser assim, né? Então diz a palavra do Senhor, que aquele que colhia fora de hora, ele derretia. Então, quando eles levavam o maná para dentro das suas casas, né, não tinha problema, ele não derretia. Eles trabalhavam com ele derretia. Eles faziam pão, eles pilavam, eles ralavam, e aquilo não dava problema, porque o negócio é você levar o maná para dentro da sua casa. Não deixa o maná ficar... Para que tanto ensinamento, querido? Para que tanto ensinamento se você não conseguiu trazer ninguém essa noite para cá? Você desculpa, querido, mas eu vou falar uma coisa para você. Para quê, querido? Isso aqui é tão bom para você, querido, mas você não consegue trazer ninguém para cá, querido. Agora, um fulano faz uma qualquer coisa, um bolo lá na sua casa, você vai. Ele te chama, você vai. Mas você chama ele, não vem. Que coisa difícil. Coisa difícil, querido. Né? Como aceitarão, como ouvirão, como, né, se converterão se não há quem pregue? Como se não há quem pregue? Querido, não é você, não sou eu, querido. Não é quem vai, mas é a palavra que vai, querido. A palavra de Deus fala que não é por causa de Apolo, não é por causa de Paulo, não é por causa de nada. Querido, é Deus que dá o crescimento a seu tempo. Vai lá só abrir a boca. Eu tenho falado que Jonas fugiu, ele só falou uma frase. Foi a maior conversão descrita na Bíblia por causa de uma frase. O que ele estudou? Ele estudou como nós estudamos, não estudou, querido. Ele só fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Foi para onde Deus quis que ele fosse. E muitas vezes a gente fica na tal de zona de conforto, né? Outro troço complicado que é zona de conforto. E as pessoas estão aí, ó, cada dia se embolando, se perdendo, e a gente está perdendo o campo, né? Ficava dentro de casa e não derretia, né? O segredo era levar o maná para dentro da casa. Diz a palavra que foi passando o tempo e o povo começou a desdenhar do maná. Olha o problema aí. O tempo foi passando e o povo começou a desdenhar do maná. Puxa vida, só tem isso para comer. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava pensando muito sobre isso. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava ontem, hoje eu vim para cá muito cedo, eu vim preparar essa mensagem, vim pesquisar, vim olhar, escrevi um bocadinho, porque eu escrevo bastante, olha que serve de estudo para mim, serve de coisa para mim, né? Botar no acervo, né? Mas eu vejo que, vou falar uma coisa para vocês, ele comendo aquilo, só aquilo há um tempo, aquilo devia, sabe? Não devia ser uma coisa muito, sabe? Se eu vou falar para você, você vai comer ovo segunda-feira, você come ovo terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Você não sei que se você for um gambá, né, você vai comer bem esse ovo esse tempo todo, mas você vai querer, sabe, você vai falar assim, rapaz, você vai querer comer, bater a boca no feijão, porque eu vou falar para você, não, ovo você não vai querer, né? Mas uma coisa, nós temos que entender que a gente tem que ter maturidade. O tempo era de se viver do maná do Senhor. O que muita gente não tem é isso, querido, na cabeça. Se o Senhor está provendo um maná para aquele tempo, vamos viver daquilo que o Senhor está provendo. Não vamos inventar moda. Não vamos sair daquilo que o Senhor tem nos delimitado, tem traçado para nós. Tem muita gente que quer viver diferente. Tem muita gente que quer viver de uma forma completamente aquém daquilo que Deus tem ministrado na sua casa, né? E foi, como eu disse, foi passando o tempo e o povo começou a desdenhar do maná. Não é o desejo de comer carne que vai levá-los à morte, mas é o que motivou o desejo. O que motivou aquele povo? O que motivou? Desejo.
vontade. Meu irmão, nós somos uma fábrica de desejo. Nós somos uma fábrica de vontade. Toda hora você fala assim, mas eu tenho direito de comer isso, eu tenho direito de fazer isso. O servo de Deus, ele perde o direito para viver a vontade de Deus sobre a vida dele. Mas a gente não tem isso. Eu tenho direito, mano. Ah, não, rapaz. Trabalhei a semana toda. Eu vou lá. Eu vou fazer isso. Bate o pé. Se deixar, arruma uma briga com o marido dentro de casa. Arruma uma briga, a mulher arruma o marido. Não, que eu vou. E vai bater o pé. Você sabe o que isso é falta de autocontrole, querido. Muitas vezes você bota fogo numa casa, você estraga um relacionamento. Daqui a pouco você está falando coisa que você não devia. Você está excomungando você está, ofendendo. Você sabe por quê? É porque você foi cerceado o seu direito de ir em tal lugar. E para que isso? Vale a pena? Isso vale a pena? Eu vou falar uma coisa para você, isso não vale a pena não, sabe? Agora, o que motivou o povo? O que motivou? Qual o motivo para aquele povo, Deus não ter gostado, Deus não ter se agradado deles? Eu botei assim que o desdém do maná. O desdém do maná foi um dos grandes motivos. Eu botei assim que você não precisa se desfazer daquilo que Deus já fez na sua vida. Tem muita gente se desfazendo daquilo que Deus já fez na vida. Muitas vezes Deus traz uma pessoa, a gente ora a vida inteira para Deus converter. A gente ora a vida inteira para Deus trazer. Aí Deus traz, aí daqui a pouco tem aquele outro problema, daqui a pouco você está querendo anular aquilo que Deus fez, aquilo já perdeu o valor na sua vida porque faltou coisa. A gente não consegue glorificar nem ser agradecido a Deus pelaquilo que Ele já fez. Isso é complicado. O povo de Israel, ele estava vivendo isso. O desdém do maná. Como eu disse, você não precisa se desfazer daquilo que Deus já fez. Você, para realizar os seus sonhos, seus projetos, suas aspirações do seu coração, a gente não precisa desfazer. A gente não precisa desfazer, desdenhar daquilo que Deus já fez. Eu não sei, eu estava pesquisando muito e ficou na minha cabeça que eu não sei se era misticismo religioso, a forma que eles passaram a agir, na terra, que acabou criando na cabeça do povo um conceito. Não sei se foi coisa assim, passa assim que o reino de Deus é dessa forma. Tem muitas pessoas que se convertem, mas eles entram em parafuso. Porque se eu me converter, aí eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que parar disso, e já entram, sabe? E tem muita gente que tem muito pregador e muitas igrejas que a pessoa se converte e já começa assim, você não pode fazer isso não. Você não pode fazer isso não, você não pode... Querido, pelo amor de Deus, vamos falar o que pode fazer primeiro, querido. Vamos falar o que pode. Vamos deixar Deus tratar, vamos deixar Deus, vamos trazer, antes de você amar, querido, a gente tem que amar as pessoas, querido. Antes de você dar um abraço, eu sempre falo aqui, querido, você quer ser da nova aliança, você quer participar aqui, ame seus irmãos, querido. Ame os meus irmãos como eu amo. Eu amo cada um deles. Eu conheço a história de todos que estão aqui, querido, que são da igreja. Participei, querido, de choro, de derrota, de vitória. Posso falar para você de cada um, querido, deles. De cada um deles. Eu amo os meus irmãos. Você quer viver bem, querido? Em comunhão, quer viver bem, querido? Ame os nossos irmãos. Ame. Seja povo, abrace. Porque uma coisa, eu chego no meu carro, eu entro ali, pego, tudo bem, chego com aquela minha roupa, minha Armani, meu relógio bacana, vou entrar, vou sentar, e daqui a pouco, amém, glória a Deus, irmão. Eu estou indo embora, você não participa, você não sabe de nada, você não vive nada, você só tem a reclamar. Você só tem a reclamar daquilo que a direção da igreja faz, aquilo que o pastor, porque a mulher do pastor, porque o filho do pastor, é porque a liderança, é porque isso, eu não concordo. Você pode falar, tem um coral dos que não concordam. Tem um coral enorme daqueles que não concordam. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Você sabe o que é isso? Corações que nunca se converteram, querido. Pessoas que nunca foram convertidas. Porque aquele que está convertido, querido, é que ele fala assim, o que precisa?
O que eu preciso? Onde eu posso ajudar? Aonde eu posso me colocar? Eu estou aqui, eu posso. Amanhã vai precisar de um para consertar a porta. Pastor, eu sei que o senhor não vai estar aí, mas eu posso ficar. Querido, a gente ser igreja é a gente cuidar, zelar de um pelo outro, zelar pela... Querido, pula para dentro. Pula para dentro. Você sabe por que muitas vezes um milagre não acontece na nossa vida, Marcelo? É porque a gente não pula para dentro. Maria Madalena na porta do sepulcro. O corpo de Jesus sumiu. E ela na porta, ela queria ficar lá? E nada, mas alguém tinha que ficar lá. Entrou Pedro afoito, entrou um afoito, um discípulo afoito. Diz a palavra de Deus que chegou certa hora da madrugada, o que ela fez? Ela botou o corpo para dentro do sepulcro. E o que aconteceu? Ela viu 3 homens, ela viu um milagre. Você sabe por quê? Porque ela entrou. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas nunca entrou verdadeiramente na igreja. Está aqui no recinto, mas nunca verdadeira. Vem aqui, ouve a palavra, escuta um louvor, mas ainda não entrou para dentro da igreja. Você sabe o que é entrar para dentro da igreja, querido? É viver, é se colocar na brecha do outro, é se colocar direitinho. O que eu posso te ajudar? Como é que eu posso fazer? Meus irmãos, a gente precisa fazer assim. O mundo tem hora que eles são muito mais organizados do que nós. Os ímpios são mais organizados muitas vezes do que a gente. Muitas vezes a gente entra na igreja e a gente não sabe de nada. O que está faltando? A gente tem uma ação social na igreja, vocês sabem disso. Tem muita gente, não sei não, pastor. A gente tem, a gente é pequeno, a gente é novo, mas a gente quer trabalhar para o Senhor, querido. A gente quer trabalhar. A palavra de Deus fala que o primeiro mandamento é a gente cuidar dos órfãos e das viúvas. Diz a palavra do Senhor. Posso falar uma coisa para você? Eu quero as bênçãos do Senhor, eu quero agir conforme diz a palavra do Senhor. Nós temos ação social, nós temos visitação, nós temos intercessão, nós temos as coisinhas todas. Pula para dentro. Você quer bênção, querido? Pula para dentro. Senão você vai ficar à margem do milagre a vida inteira. Você vai ficar à margem do seu milagre. Sabe? Você só vem, você só canta, você só toca e vai embora. Não, aqui nós temos que ser igreja. Nós temos que ser igreja. O povo... ele estava desdenhando do maná. Eu escrevi muita coisa e queria repartir com os irmãos. Eu botei assim, eu não sei se foi um misticismo religioso, a forma que passaram a agir, a forma que passaram a agir do reino de Deus na terra, que acabou criando na cabeça das pessoas um conceito que, se eles tiverem o que é de Deus e fizerem o que é de Deus, todo o restante ligado à sua vida pessoal será destruído, devastado. Isso é verdade. Isso não é verdade, isso é um sofisma do diabo. Porque você nunca, para que você nunca deseje as coisas de Deus. Não tem nada a ver, querido. O Espírito Santo nos dá liberdade. Eu sou plenamente feliz. Eu posso ir aonde eu quero. Ontem eu estava comendo uma pizza com um casal de amigos, irmãos. Eu saí. O Pedrinho estava lá em casa ontem. O Pedrinho estava lá em casa ontem à noite, eu falei com ele, Pedrinho, eu preciso evangelizar os meus irmãos. Eu vou confessar, eu falei com ele, nós falamos que a gente ia evangelizar, porque tinha uma pessoa que eu amava muito na cidade, eu precisava ter com eles. Saí para comer uma pizza com eles, e posso falar, super agradável e gostoso, querido. Eu me alegro, eu tenho vida social, querido. Eu tenho vida social. Eu me alegro, eu sento, eu saio com meus filhos, eu vou para a serra, eu saio, eu vou na praia, eu tampo pedra, eu faço qualquer coisa, eu faço graça, sabe? Eu não tenho problema com isso não, querido. Eu não tenho problema não, eu sou feliz, querido. Eu sou feliz, eu não sou essa coisa. Agora, as pessoas para serem felizes, eles querem romper o limite criado pelo temor ao Senhor. Aí não, querido, aí você vai esbarrar em problema, você vai arrumar problema, Salomão, certas vezes, ele falou bem assim, o homem mais sábio do mundo, ele falou que tudo que o seu coração quis, certa vez, ele se deixou adquirir e ter. Mas ele falou assim, você sabe qual é a melhor coisa que tem nesse mundo? Temor ao Senhor. É a melhor coisa nesse mundo, é o temor ao Senhor. Sabe? Hoje em dia, como eu sempre falo, nós vivemos num mundo onde os crentes são assim, altar, mundo, altar, mundo. Hoje eles estão no altar, amanhã estão no mundo tirando selfie. Assim, ele tira mais daqui para baixo, né? Aquele monte de gente. Vou falar uma coisa para você. Troço doido. Ontem estava aqui na igreja chorando. Rapaz, eu já vi gente orar, que eu falo assim, gente, eu queria orar igual aquele menino.
Hoje está tudo assim, requebrando cadeira. Eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa, Jesus. Né? A geração inconsistente, uma geração que não tem raízes. Não tem raízes, aquilo que fala em Colossenses 2, que a gente tem que aprofundar as nossas raízes na casa do Senhor. A gente tem que se nutrir das coisas de Deus, querido. Porque senão, querido, a gente vai ficar presa fácil para Satanás nesse tempo. Nós vamos ficar fraquinho, né? Então, a gente não pode deixar as coisas de Deus por causa de sofismas, por causa de falácia, por causa que se você virar crente, você vai ser infeliz, se você virar crente, você vai deixar de fazer. Mas eu nunca deixei, querido, eu não deixei nada. Eu só não peco, querido. Eu só não me destruo o meu corpo mais, eu só não me drogo, eu só não... bebida, diz no rótulo que bebida é uma droga, querido. Tem álcool, é droga. Cigarro é droga, só que é legalizado, eu não sei como, é legalizado. Eu só não faço nada disso, eu não prostituo, eu não traio, eu não tenho... Querido, o que é andar direito é problema? Antigamente eu era doidão, maluquíssimo, mas hoje minha paixão é ser careta. Eu sou careta mais louco do mundo. Né? Sou careta mais louco do mundo. Amo tudo, gosto de todo mundo, sou um cara legal, sabe? Crio meus filhos, minha paixão da minha vida é gerar... Sabe, filhos para mim não, filhos para o Senhor, querido. Elas são heranças do Senhor. Não tem nada meu, querido, não tem nada meu. Eu não tenho orgulho dessas coisas, não tem não, querido. Isso é trabalho, eu sei o quanto eu vou ter trabalho nessa vida. Mas é um trabalho que o Senhor me deu e eu vou, sabe, fazê-lo com zelo para Ele. Vou fazer com zelo para Ele. Jesus disse, eu vim para que tenha vida. E vida em abundância. Então Deus, querido, Deus, Ele está aí, as coisas de Deus estão aí, querido, não é para te privar de certas coisas, te tolir, de trazer tristeza, não. A palavra de Deus nos traz alegria, né? Agora no versículo 4, diz bem assim, e o populacho, o outro fala assim, que o bando que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Eu vou falar uma coisa para vocês, toma cuidado, querido, com quem você anda. Toma cuidado, querido, com a voz que você escuta. Toma cuidado, querido. Eu estou falando para você que esse povo, ele estava onde? Ele estava no meio do povo de Deus. Para falar, eles não eram povo, eles não eram filisteus, eles não eram heveus, eles não eram povo cananeu, não era nada disso. Eles estavam no meio do povo de Deus. Eles estavam no meio do povo de Deus. O povo, o populacho, o bando começou a falar assim, meu irmão, a comidinha lá que serve no bar de Comadre Maria Gorda é bem melhor do que aqui nesse lugar. Aqui está muito calmo, do pastel de cantina, mas lá é melhor. Aqui está isso, você está entendendo? E vamos, aquilo minando a cabeça do povo de Deus. Minando a cabeça do povo de Deus. E o populacho que estava no meio deles veio a ter um desejo das comidas dos egípcios. Olha só, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Posso falar uma coisa para você? Eles estavam no meio do povo e tinha um povo, mas eles encostaram e começaram com a sua lamúria. Começaram, porque tem gente que eu vou falar uma coisa para você, hein? Tem gente que você encosta nela, eles só lamúria e só coisa. Meu Deus do céu. E só dúvida, e só problema, e só isso. As coisas certas são o que a pessoa faz, o que os outros fazem. Tá? Tem gente que é difícil. Próprio Moisés, certa vez o povo queria água. Deus começou no ouvido dele, água. Imagina só, 600 mil. Queremos água. Você trouxe a gente aqui para morrer. Queremos água. Já pensou? Que 600 mil. Queremos água. Ele foi orar ao Senhor. O Senhor olhou para ele e falou bem assim, passa na frente. Você sabe o que ele falou? Sai do meio desse povo bacana. Você quer ficar lá? Você vai sofrer. Sai do meio desse povo, querido. Aí você vai ficar no meio de gente reclamando na sua cabeça a vida inteira. Eu vou nada, querido. Eu não sou doido, querido. Eu sou doido. Eu vou ficar com gente buzinando na minha cabeça.
vou não, meu irmão. Passa na frente e me encontre na rocha. Falou para ele, eu vou encontrar o Senhor na rocha. Eu vou encontrar o Senhor na rocha. E tem gente que tem uma tendência, tem gente que gosta de ficar com aquela dor de estimação. Porque tem gente que tem dor de estimação. Eu não tenho dor de estimação, querido. Eu não tenho dor de estimação. Eu tenho alegria de estimação. Se você chegar lá, eu vou dividir minha alegria com você amanhã, depois de amanhã, porque a minha alegria, ela é eterna, porque o Senhor está dentro do meu coração. E a alegria nele, é a minha força, é Ele que tem me deixado forte, estruturado, sabe, com a cabeça sadia nesse tempo, num mundo difícil. Ele tem trazido, sabe, mente sadia para mim. Sai, passa na frente, larga esse troço. Tem gente que é igual essas aves agoreiras, não tem ave agoreira? Fica aquele troço, aquele agouro na cabeça, aquele mata pintinho no choco. Aquele troço comungado, aquele troço parece que é do inferno. Fica aquilo. Rapaz, é igual aquela goteira que fala que aquela mulher rixosa, é igual aquela goteira que não para. Pique no ouvido do sujeito. Ninguém aguenta, querido. Ninguém aguenta. Passa na frente. Sai de perto. Sai de perto. Que eu vou ficar. Não, é que eu vou. Minha sogra. Não estou falando da senhora, não, tá, mesmo? Que a minha sogra, eu vou lá, meu Deus, todo domingo na minha vida eu sento lá e fica ela. Eu não vou lá domingo, irmão. Que tendência é essa de dar soco em ponta de faca? Que tendência é essa, meu irmão? De ficar com essa excomungação na minha cabeça a vida toda, meu irmão. Eu não vou lá, meu irmão. Eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu vou para outro lugar, meu irmão. Eu vou para larga esse cão dessa velha para lá, meu louco. Eu vou para outro lugar, meu irmão. Essa cumbuca, meu irmão. O que eu vou fazer, rapaz, num lugar desse? É porque minha mãe, ela não aceita muito meu marido, né? E fica lá, vira e mexe, ela dá uma espetadinha. Eu não vou lá, larga aquele cão daquela velha quieta lá com o papai, com o cão, fica lá com aquelas panelas velhas, fica lá com... Eu não vou lá, meu irmão, não vou lá. Para que eu vou lá? Para escutar ela com aquela lamúria na minha cara. Vou nada, irmão, vou nada. Vou nada, eu já trabalho bem, tem muita coisa para pensar. Vou ficar com essa gente estrambelhada. Vou nada, sou doido, rapaz. Parei de usar droga, glória a Deus. Né? Jesus me salvou. Né? E diz a palavra: e o populacho que estava no meio deles veio ter um grande desejo pelas comidas dos egípcios. Começou assim, aquela abobrinha, aquela comidinha, aquelas festas que tinha lá, né? Aquelas festas lá do padroeiro, então, Deus que me livre. Aquela festa dos conterrâneos, quanto tempo eu não vejo, aí vai lá, aí faz aquele andor, vai com o santo, aí vai aquele demônio, aquele monte de satanás, vê aquele troço, antigamente, fulano tinha caso com Beltrano, com Cicrano, lá, como é que está fulano? Desejo, querido, carnal, querido, troço do inferno. O que eu vou fazer no meio disso? Sabe o que eu vou fazer? Fugir disso, querido, meto o pé, não quero. Sai fora, rapaz, sai fora. O problema é falar mal do que temos por causa daquilo que queremos ter. A gente tem um problema sério, né? Então eu botei que aonde nasceu a motivação, no versículo 4, nasceu na populacho, no bando. Cuidado com o bando. Aí você vai falar assim, pastor, você acha que o povo já estava azedo com maná? Como eu disse, eles estavam azedos com maná, porque comer aquilo durante 40 anos não dava fácil não, meu. Hein? Imagina só. No deserto você comendo. Meu irmão, desculpa se eu estou falando alguma heresia, mas eu vou falar uma coisa para você. Não é fácil não. Mas tudo, querido, a gente tem que ter entendimento, como eu disse, maturidade. Olha o tempo que nós estamos vivendo. E ficaram 40 anos por quê, querido? Por causa de reclamação, por causa de murmuração. Porque senão, chegava em Canaã mais rápido, querido. Agora, não reclama do maná, porque é a coisa que o Senhor tem para você no momento. Né? Mas temos que ter maturidade e discernimento para vivermos ajustados ao relógio de Deus. É tempo da gente comer isso, sim?
é tempo da gente comer issozinho, né, minha filha? Você lembra? A gente fazia aquelas coisinhas contadinhas quando a gente chegou aqui, né? Imigrante, aqui a coisinha, aquilo era tudo contadinho, uma piazinha que nós alugamos a primeira vez, uma kitnetzinha para nós dois, a pia era desse tamanhozinho assim, ó. Tem coxinha de passarinho maior que a pia que eu aluguei, sabe? Uma piazinha desse tamanhozinho, dava para lavar só aqueles cálicezinhos, ó. E para falar para você, era a minha vida quando assim eu cheguei aqui, mas para falar para você, não é o tempo que eu tenho que viver, eu vou viver esse tempo, não vou murmurar, não vou reclamar, se é o guarda-roupa, a gente não tinha guarda-roupa de tanta mudança, o guarda-roupa, coitado, ele estava muito requenguelo. Aí eu dispensei aquelas tábuas de caixote, aqueles troços, joguei aquilo fora. Aí tinha um armário de produto de Emanuele, da minha esposa, que era fininho assim, ó, e comprido. Eu tinha que fazer origami nas minhas camisas para botar as camisas dentro do armário. Porque, aí posso falar para você, eu vou reclamar, a cama quebrou. Aí botamos o colchão no chão, Emanuele barriguda, igual um Titanic. Todo dia eu tinha que apanhar ela, aquilo era exercício. Eu falei assim, isso é exercício, né, Senhor? E vamos apanhar ela, tirá-la do chão, porque a cama era o colchão no chão. Posso falar para você, eu lembro disso com horror? Lembro não, irmão. Posso falar essa história, isso traz a alegria ao coração dela, que você sabe que o Senhor está conosco, querido. Deus, isso não vai tirar a nossa alegria. Isso não vai tirar a nossa alegria. Nós temos história. Nós esperamos o tempo do Senhor e nós não murmuramos. Pelo contrário, nós nos amamos a cada dia mais. No tempo ruim, faça chuva, tempestade, temporal, nós estamos nos amando, nós estamos, sabe, orando ao Senhor, nós estamos rompendo em fé, e mande mais, e nós estamos indo. Nós mande mais que nós estamos indo. Né? Amém? Vamos lá. A moça, na hora que eu ia beber água, põe um copo. Deve ser ela que botou aqui a esponja de coisa na boca de Cristo. Não é possível. Aí é de fiel. Glória a Deus. Então, botei assim, mas temos que ter maturidade e discernimento para vivermos ajustados ao relógio de Deus. Aí eu botei assim, Deus deixou. A palavra de Deus fala que Deus deixou Ezequiel no vale. E Deus deixou ele no vale. Deus deixou Ezequiel no vale. E quem deixa, querido, deixa. Eu, como sempre, uso um exemplo. Deus deixou Ezequiel no vale, ele estava no deserto, ele está passando por uma prova. Isso é didática de Deus na nossa vida. É igual a criança que você deixa na escola, Pedrinho. Você deixa, mas você tem tempo marcado para apanhar ele, não tem? É a mesma coisa, se a gente está vivendo o deserto hoje, é porque Deus deixou você no deserto. Tem hora dele vir e resgatar a gente. Ele vai nos resgatar. Né? Eu botei assim, quem é o bando? Quem é esse bando? O povo que saiu do Egito em concordância e chegou no meio do caminho e começou a dar problema. Não tem isso não? Isso costuma ter no meio da igreja. A gente faz uma reunião, está todo mundo ajustado, está todo mundo certinho, está tudo, ok. Mas chega no meio do caminho e começa a arranhetar. Mas isso, mas eu não sabia que era assim, né? Eu não sabia que tinha que fazer isso todo. Não é todo dia não, querido. Isso tem que fazer isso ao longo dos anos da sua vida, que você se colocou como obreiro da casa do Senhor. Nós vamos nos colocar nisso durante muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Tem muita gente que é muito fácil ofertar, Pedrinho. Eu, por exemplo, se fosse, meu Deus, ofertar, dizimar, eu não tenho problema em dizimar e ofertar. Não tenho problema. Não tem problema. Mas tem gente que é muito bom para dizimar e ofertar, mas se precisar dele para fazer qualquer coisa, você está enrolado. É como coisa assim, eu já dizimei, eu já ofertei. Agora, se quiser, que vocês carregam a cadeira, que vocês ajudam na cantina, e para falar, você fica igual um 2 de pau dentro da igreja. Não, eu já ofertei. Vai procurar o que fazer, querido. Você está precisando de bênção do Senhor, querido. Pois é. Tem muita gente que olha um paninho da igreja, está todo enrugado. Você sabe o que é culto ao Senhor? Você põe aquele paninho, leva para sua casa, limpa ele, engoma ele, traz para a casa do Senhor. Ninguém precisa saber. Você fala assim, para falar para você, seu nome está sendo escrito no memorial que tem lá no céu, querido. Deus está olhando o seu culto. Sabe? Deus está olhando o seu culto. Tem muita gente que não quer saber de nada disso. Nada disso. Nunca se converteu, nunca foi igreja na vida. Gente que nunca foi igreja na vida. Eu tenho um zelo, eu tenho um amor por cada centímetro quadrado desse lugar, querida. Porque eu sei do esforço, eu sei de como foi suado, como foi trabalhado, como Deus se manifestou, como Deus tratou e como Deus salvou vidas aqui dentro.
em meio à construção, em meio à poeira, ao meio àquele tempo de labuta nosso aqui nesse lugar. Eu sei, né? A gente tem que agradecer ao Senhor. Quem é o bando? O povo que saiu do Egito em concordância com tudo. Chegou no meio do caminho e começou a dar problema. Estranhos desejos crescem em lugares, né? Estranhos desejos crescem em lugares de pessoas estranhas. Estranhos desejos crescem em lugares de pessoas estranhas. Tem pessoas que você vai andando, acha que está conhecendo todo mundo, daqui a pouco aparece sempre um estranho, com ideias estranhas, com vontades estranhas. O povo naquele tempo, ele começou com ideias estranhas, queria com saudade da comida do Egito, da bebida do Egito. É aquilo, a gente tem que sair do meio do bando, sair do meio da reclamação. O povo de Israel, diz a palavra que ele também começou a reclamar. Tem gente que sabe onde o choro vai ser ampliado. Tem gente que já sabe, você sabe o quê? Aonde eles vão reclamar, que aquilo vai ter gente que vai fazer assim, fala. Por que a pessoa não reclama comigo? Por que não chega para você e reclama? Tem gente que vai encostar e vai falar assim, vou falar do pastor. Você sabe o quê? As pessoas que geralmente aceitam isso não são obreiros fiéis, querido. Porque o obreiro fiel é aquele que está falando assim, o obreiro fiel fala assim, fica quieto. Eu falo, isso aí é assim com o pastor. Isso aí é assim com o pastor. Não são obreiros fiéis. Não são obreiros fiéis. Né? E aqui está dizendo que esse povo era um povo complicado, um povo diferente, um povo que vivia reclamando. Foi até que o povo de Israel começou a reclamar. É aquilo que eu disse, tem gente que sabe onde o choro vai ser ampliado. Em 1 Coríntios 15, 33 fala assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Né? A gente tem que sair de perto, irmãos, não deixe o seu ouvido parado para as pessoas reclamarem. Não deixe os seus ouvidos, para a pessoa fazer fofoca, para levantar calúnia, para depreciar, para entristecer, para rotular. Não empresta seu ouvido para isso não, porque Deus não te fez para isso. Deus te fez para profetizar, para lançar palavras boas, palavras de esperança, palavras de fé na vida do seu irmão. A gente tem que vigiar com quem a gente anda, com quem você dá ouvido. Cuidado com a influência. Aquele povo estranho influenciou o povo de Deus. O povo estranho influenciou o povo de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Nós somos seres influenciáveis. Vocês sabiam disso? Nós somos seres influenciáveis. Nós somos. Você fala assim, eu não, eu tenho minha opinião. Quantas vezes a gente já caiu, querido? Quantas vezes a gente já errou, querido? Quantas vezes a gente já se pegou, querido, fazendo aquilo, que a gente falava assim, meu Deus do céu, isso eu não faço, isso eu não quero, né? Daqui a pouco, você vê como é que nós somos influenciáveis. Eu lembro de Eva. Eva foi um bando que influenciou ela. Não foi nem gente, foi uma cobra. Você vê como é que você é fraco. Você vê como é que o sujeito é fraco. Foi uma cobra. A cobra falando com ela, influenciou ela. Você está entendendo? Você sabe o que a gente não tem que fazer? A gente não tem que dar ouvido. A gente não tem que dar ouvido. Fala a palavra de Deus que Jó fugia. Vem falar? Pode. Fala assim, não posso dar atenção não. Não posso dar atenção não. Não posso escutar isso não. Não quero. Dá um de maluco. Você dá de maluco para tanta coisa. Vai falar assim, dá de maluco, eu não quero escutar isso não, querido. Eu não vou participar desse assunto. Vou falar, melhor coisa que a gente faz nesse modo. Vamos conversar coisa boa. Né? Aí eu botei aqui outro exemplo, que é a ideia. Você lembra de Aminon? Aminon e Tamar? Aminon, ele geriu dentro do coração dele um amor por causa da meia-irmã dele. Um amor doentio. Aí ele queria, ele adoeceu, ele estava triste em casa. Aí quem que chegou do lado dele? Um primo dele. Um primo dele falou assim, rapaz, você é príncipe, você vai ser rei. Aí começou, você é príncipe, você vai ser rei, você pode ter aquilo que você quer, rapaz. Aí vai para sua casa, aquele negócio, finge que você está doente, né? Aí o que aconteceu? Ele violentou a irmã dele. Você sabe por quê?
Por causa da ideia do primo dele do inferno que falou na cabeça dele, querido. Ele, porra, você pode sim, rapaz, isso é legal. Você pode fazer isso. Querido, não deem ouvidos. Não deem ouvidos àquele que vem, querido, para roubar a sua paz, aquele que vem alimentar, sabe, esse lado da gente, esse lado ruim da gente. Todo desejo nasce da alma. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Todo desejo nasce da alma. A alma engana, a alma é mentirosa, a alma é vitimista. A alma é vitimista, querido, né? Sentimentalista. Agora, sabe o que a gente tem que precisar? Se encher do Espírito Santo de Deus, querido. Tem muita gente que não quer se encher do Espírito Santo de Deus. Vive no sentimentalismo, vive se depreciando naquela autocomiseração, vive com aquela vidinha ruim. Você sabe por quê? Porque não se enche do Espírito Santo de Deus. Você leu a palavra, você fez seu devocional hoje, você orou ao Senhor hoje, você buscou as coisas de Deus hoje, ou você tem buscado o seu, porque também não adianta, querido, você buscar as coisas de Deus e suavizar o seu interesse também não, querido, porque isso não adianta não, sabe, querido? Eu estou buscando a Deus, mas também só está vendo o seu interesse, querido. Você está vendo só o seu interesse. Você está buscando a Deus, mas você está largando os seus filhos e o seu serviço está sendo, sabe, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Os seus filhos estão, mamãe, estende o braço, você hora nenhuma, você pode. Você sabe por quê? Não, porque eu estou morrendo de tanto trabalhar, eu estou dando a vida pelos meus filhos. Vida por filho, querido, é quando você senta. Senta. Porque quando o exemplo educa sozinho, querido, nasce comumente cópias distorcidas, complicadas, sabe? Só quando o exemplo. Eu não estou sentando com meu filho, eu não estou falando, não, mas ele está vendo, querido. Senta com seu filho. Converse com seu filho. Ensine o seu filho. Não é aquele negócio que eu estou trabalhando, ele está vendo. Meu exemplo já educa ele. Não vem com essa história, não. Vai nascer comumente e vai crescer cópias distorcidas. Porque, querido, eu preciso do meu Deus. Deus, na virada do dia, ele ia conversar com a criação. Você não precisa, o seu exemplo educa. Deus, ele conversava. Você não precisa. Deus educava, passa por aqui, anda por aqui, ensinava. Imagina a conversa de Deus, Adão conversando com Deus, que conversa gostosa. Hein? E sabia que o Criador ia vê-lo. Meu Deus, ele ia conversar. Cuidado, querido, com aquilo que você tem colocado na frente do Senhor. O que tem sido o seu Deus nesse tempo? É o seu trabalho? É o ministério? Eu estou falando sim, é o ministério. Tem muita gente que está se aplicando tanto na obra do Senhor que a família está ficando um alvoroço. Larga a mulher de lado, o filho de lado e parará. Daqui a pouco, isso causa complicação, querido. Isso causa complicação. Em 1 Timóteo 3 fala que se você quer conhecer o seu líder, olhe para onde? Para dentro da casa dele, querido. Quer conhecer o seu líder? Olhe para dentro da casa dele, querido. Vê se ele educa os seus filhos na demonstração do Senhor, se ele age com amor com a sua esposa, vê se ela está satisfeita, vê se ela está direitinha, vê se ela é compreendida, vê se os seus filhos andam legal, querido. A Bíblia fala que isso é um indicador, se você quer conhecer seu líder. Agora a casa embolada, a casa doidada, a casa rebentada, e eu vou sair, é que eu vou visitar, é que eu vou expulsar demônio, isso ataca. Vou falar para você, você tem que expulsar o demônio de você, querida. Você tem que expulsar o capeta de você, que você está criando uma quizumba em nome de Deus. Em nome de Deus não tem quizumba não, querido. Não tem bagunça não. Não tem bagunça não. Deus ordena a nossa casinha, querido. Deus faz. Porque você sabe por quê, querido? Vira testemunho. Família, Deus da família, querido, ele não desiste da família, mesmo com tanta complicação. Teve complicação familiar desde o começo da história, querido, até os tempos modernos, querido. Mas Deus não desiste da família. A gente tem, querido, que se voltar para a família. A gente tem que se voltar, querido, porque a família nasceu no coração de Deus. É um projeto de Deus, querido. E vou falar uma coisa para você. Não creio em nada disso, querido. Posso falar? Fica uma coisa muito sem peso, sabe, Tamires? Fica uma coisa muito sem peso. Fica sem peso.
Porque eu vou chegar, sabe? Como é que vai olhar? Você acha que eu vou maquiar resultado? Eu não posso maquiar resultado, querido. Eu tenho que viver, querido, a plenitude do Senhor. É eu que estou, porque eu sei que está fazendo isso. Não é eu que estou fazendo isso não, meu irmão. É a minha constância com o Senhor. Deus me agracia. É graça. Eu estou recebendo graça do Senhor. Porque o que eu tenho visto ultimamente, querido, meu Deus do céu. Eu olho, isso não é por orgulho, eu falo assim, Senhor, muito obrigado. Eu ajoelho e choro aos pés do Senhor. Eu falo assim, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus. Porque é possível, sabe? Em meio a tantas lutas, em meio a tanto perrengue que a gente passa nessa vida, a gente criar e zelar por filhos aos pés do Senhor, é possível sim, querido. É sim. Isso não é coisa de novela, não. Novela é só desgraça. Outro troço comungado é de novela. Deus me livre. Um homem de sucesso não atende todos os desejos da sua alma. Um homem de sucesso não atende todos os desejos da sua alma. Tem gente que vive para atender o desejo da alma. A alma pediu, eu quero, eu ponho. Eu quero, eu faço, eu quero, eu vou. E se contrariar? Você quer saber quem são as pessoas, querido, que andam ao seu lado? Contrarie, use de contrariedade com elas. Aí você vai saber quem o verdadeiro caráter dela. Enquanto você falar sim para ela, está tudo bom. O pastor é maravilhoso. Meu Deus. Mas agora fala assim, não, está errado. Não pode. Não vai. Não. E pode falar para você? Sabia. Sabia que tinha demorado para ele ficar desse jeito. Ele já pode ver que subiu para a cabeça dele qualquer coisa, né? Não é nada disso não, querido. Não é isso não. Você quer saber o caráter da pessoa, use de contrariedade com ela. Você vai saber quem são verdadeiros. O homem de sucesso não atende todos os desejos da sua alma. Você pode vir com a sua alma para cima de mim, achando que eu tenho que amar você, eu tenho que aceitar certas coisas em você, porque se eu não aceitar, eu não estou amando você. Você, querido. Desculpa, mas não vou entrar nesse joguetinho baratinho demais, querido. Isso é muito chinfrim, muito pequenininho. Ai, não está levando o menino lá em casa, meu Deus. Você sabe quanto tempo eu não estou ensinando na casa da minha mãe? Um monte de tempo, querido. Você sabe que a minha mãe entende o meu ministério, ela sabe que eu tenho vidas aqui para falar, meu filho, fica aí, minha mãe é orgulhosa, sua mãe louva, agradece a Deus, querido, pela sua casa, fica lá, fica quietinho, vai cuidar, vai fazer aquilo que te compete. Sabe, não vive de sentimentalismo, eu não vivo amarrado com bobices, querido, amarrado com bobices. Deus, ele entra na nossa vida, ele solta as nossas amarras, querido. Eu amo todos eles, querido. Amo, respeito, oro, mas a palavra de Deus e o chamado do Senhor, ele está em primeiro lugar, querido. Ele está em primeiro lugar na nossa vida. E Satanás, ele quer usar na nossa vida hoje essa supervalorização. Você sabe por quê, querido? Porque as pessoas, elas são almáticas, problemáticas, encapetáticas. É uma palavra nova, isso é um novo termo, Pedrinho, vamos botar lá. Elas são encapetáticas, porque elas querem exercer um domínio sobre as crianças, sobre as pessoas, meu filho. Aí fica assim, ele vai vir no domingo, aqui em casa. Posso falar para você, quem sabe eu tenho que visitar, tenho que expulsar um demônio lá na Divinéia. Tem que ir lá na Divinéia. E para falar, está em primeiro lugar na minha vida, querido. Eu não vou poder. Aí você, daqui a pouco começa com aquelas nojeiras, pessoas almáticas, cheias de alma. A alma domina as pessoas. A alma é o centro das nossas emoções. E as nossas emoções, sem o Espírito Santo, você vai adoecer, querido, e vai me adoecer, querido. Você vai adoecer, não, você vai tentar me adoecer, mas para você, sai para lá. Sai para lá. Você não vai me adoecer, não. Ai, Senhor Deus, como é bom. Um homem que foi chamado para reinar, um homem que foi chamado para governar, um homem que tem um sacerdócio, um homem que tem o chamado de profeta.
Ele não vive, querido, de agradar todo mundo, querido. Ele não vive de agradar todo mundo. Eu tenho que agradar a Deus, querido. E eu agradando a Deus, querido, eu agradando a Deus, posso falar uma coisa para você? Eu vou andando para frente, querido. Minha vida vai andar para frente. O mundo, ele quer que eu viva amarradinho com aquelas coisinhas, com aqueles paninhos, né? Eu lembro da casa da tia minha, que aqueles paninhos, aquelas crianças não podiam brincar, se derrubasse aqueles paninhos, e você lembra que paninho foi não sei quem, falecida professora, e quiriri, aí fica amarrado aquelas coisinhas, ah não, esse quadro, querido, posso falar para você, que apego é esse, essas coisas, querido? A palavra diz, essa terra vai pegar fogo, e onde é que você vai morar? Isso tudo vai pegar fogo, querido. Eu quero o Senhor, querido, eu quero o Senhor. As pessoas ficam com apeguinhos pequenos. Não podemos ser reféns dos nossos desejos. O homem que foi chamado para reinar nunca deixa a alma governar. A gente não pode deixar a nossa alma governar. A gente tem que fazer aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. A gente tem que romper com as amarras, com aquelas coisinhas, com as bobices da vida, querido. Querido, Deus nos chamou, você sabe para quê, querido? Para nós sermos pescadores de homens. Deus nos chamou para a gente cumprir o id de pregar o evangelho, querido. Vocês não estão entendendo isso, não? Ou você vai ficar amarrado com um paninho? Você vai ficar amarrado, ai, que eu fiz aquele macarrão que você tanto gostava, e você não vai. Meu Deus do céu, se deixar, a gente fica com essa bobice, querido. Aí fica suscitando, eu curei seu umbigo quando esse era miudinho. O dentinho seu está guardado lá. Meu Deus do céu, Deus me chamou para ser pregador. Eu não tenho um lugar fixo, seja em Samaria, seja, sabe, e para onde for, nos confins da terra, eu tenho que pregar o evangelho, querido, eu tenho que pregar o evangelho. Você não será dominado pelo seu desejo. No versículo 6 eles falam, eles desdenham do maná. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Você sabe o que eles fizeram? Desdenharam o maná do Senhor. Eles falaram assim, Deus, nós só temos esse maná, como coisa assim, essa porcaria. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O problema é falar mal. O problema é falar mal do que temos por causa daquilo que queremos ter. Você sabe disso? Que o problema é falar mal daquilo que temos por aquilo que queremos ter. Tem muita gente que fala mal daquilo que tem porque aquilo não tem. Pô, aquele carrão não está na garagem, você está falando mal daquele fusquinha que te leva para lá e para cá. Você está falando mal daquilo que a condição que Deus te deu. Você está falando mal do seu jardim que só tem um monte de rabo de burro, espinho roseta, e você está olhando o jardim do outro, lá do outro lado, com aquelas flores tudo bonita, e você está falando mal daquilo que o Senhor te deu aqui. E não é assim que funciona a nossa vida. Não é assim que funciona. Muitas vezes o marido da outra, eu já vi muitas mulheres com um déficitzinho, porque ela fala assim, eu queria tanto que meu marido fosse igual aquele fulano, ele fala. Eu falei, meu irmão, você vai arrumar, ao invés de você melhorar a coisa dentro de sua casa, você vai arrumar um problema danado e vai arrumar um problema comigo ainda, com o pastor. Sabe lá com quem você está exemplando nesse negócio? Por causa de que você não é? Meu Deus, ora para que ele seja, querida. A pessoa só olha o déficit, só olha o problema do outro. Mas, querido, ele é bom pai, ele é trabalhador, ele coloca. Muitas vezes ele não é eloquente, ele não tem uma oratória maravilhosa, ele não tem, mas posso falar, ele é um bom pai, ele cuida, ele zela. Querido, não faça isso, querido, não faça isso. Por causa dos seus desejos, por causa das suas loucuras, dos seus devaneios de vida. Querido, um homem que é um bom pai. Abraão era um bom pregador. Ele era o quê? Pai de muitas nações. Abraão era pai, ele não era pregador, querido. Seja um bom pai. Se você não sabe pregar, se você não tem eloquência, seja um bom pai. Há galardão para você, a promessa para você é tanto quanto para o outro. Não se coloque no lugar do outro. Para cada um Deus tem uma medida, ponha a sua e faça ela com louvor. Diz a palavra para você fazer ela cabalmente.
cabalmente. O problema é falar mal do que temos por causa daquilo que não temos. O que legitima o próximo passo não é chutar o degrau anterior, você sabia disso? O que legitima seu próximo passo não é falar mal do degrau que você saiu. Tem muita gente que fala mal da vida que tinha. Não é mal, porque hoje, aí fala mal daquilo que tinha. Eu não falo mal de nada, querido, eu não falo mal de nada. Você sabe qual é o maior tesouro que eu tenho na minha vida hoje? É a minha vida passada, querido. A minha vida de vício, minha vida que eu passei lá atrás, a minha maior caixa de ferramenta que eu tenho hoje é aquilo. Tem um grande pregador que fala que um homem não machucado, não ferido, não experimentado, é de pouco valia para o Senhor. É de pouca valia, tem pouco uso para o Senhor. Né? Eu louvo a Deus por cada deserto, por cada perigo de morte, porque hoje, o Senhor, Ele me usa em áreas que muitos não podem ir. Né? Muitos não podem ir. Então, o que legitima o próximo passo não é chutar o degrau anterior. Versículo 6 fala, seca-se a nossa alma. Quando ele fala seca-se a nossa alma, ele está ofendendo a Deus. Porque Deus está dando um maná a ele está falando, isso está secando a nossa alma, isso está acabando com a gente. O que ele nos dá não é o suficiente. Não duvide de Deus porque ele não atendeu o pedido da sua alma. Deus muitas vezes ele não dá as coisas para a gente, querido. Não dá o carro que você quer, não dá o sítio que você quer, o emprego que você quer. Deus não dá, querido, mas você também não vai falar, querido. Você não pode falar que ele não é com você. Não fale que ele não é com você. Não fale que ele não te dá o suficiente. Para a gente estar terminando. Não duvide de Deus porque ele não atendeu o pedido da sua alma. A gente só tem esse maná, isso foi desdém. Muitas vezes a gente só tem o que tem por opção, você sabia disso? Tem muita gente reclamando da vida que tem hoje, mas você sabe o que é isso? Foi opção que ele teve a vida inteira, querido. Ele teve como andar para frente, ele teve como ir. Ele não quis ir. Hoje ele vê você louvando, adorando o Senhor, ele vê você ali, e tem muita gente que fica aí dentro, muitas vezes, há 200 e 300 anos. É muito fácil você falar assim, é porque você foi criada na casa do pastor, mas que nada, você quis. Ela ficou desejosa, igual Josué, ficou na porta da tenda, ele ficava desejoso. Quando o maná descia, ele ficava desejoso. A ordem natural, era Josué que era para ficar. Quem era o filho? Quem era filho de Moisés? O primogênito de Moisés? Era Josué? Era Gerson. Mas mudou o curso porque ele ficou desejoso na porta do templo. O maná descia, a Shekinah descia. Ele falava assim, meu Deus, eu quero isso. Eu desejo isso para a minha vida. Deus muda cursos. Muitas vezes a gente se coloca no lugar de reclamar da vida dos outros, de apontar problema na vida dos outros, aponta erro, fica dentro da igreja só pontuando o erro dos outros. Você sabe por quê? Porque não teve a coragem de mergulhar mais fundo nas coisas de Deus, de estar desejoso das coisas de Deus. Só quer que barganhar com o Senhor, quer pegar a sua bênção e levar para casa, mas não quer a vida que o abençoador tem para você. Você quer a vida do abençoador? Queira a vida do abençoador, querido. Você não vai ter só uma bênção, você vai ter uma vida abençoada por ele. Você vai ter uma vida abençoada por ele. A gente prefere criticar os que são diferentes, os que adoram diferentes, os que tomam atitudes, os que rompem. Os que rompem, as pessoas ficam criticando, mas você sabe, para falar para eles criticam, mas você sabe o quê? Eles acham lindo. Eles acham lindo. Eles criticam, mas eles acham lindo. Eles queriam ser tal como. É uma pena, porque Deus fala que para cada um, para todo mundo, tem poder de sobra, tem unção de sobra para todo mundo. Você prefere ficar ao longe? Vai para o meio, vamos para o meio, que a gente vai ser abençoado. É aquilo, a verdade é que esse povo eles admiram, eles invejam. Diz a palavra que o Senhor deu uma porção de 2 côvados para ele, 90 centímetros, chega a 90 centímetros de codornizes. Ainda diz aqui em cima que
o Senhor olha para o povo e fala assim: eu vou amanhã, nesse mesmo horário, não vou dar a porção que você quer, eu vou dar mais do que vocês pedem. Uma porção que não vai ser para esse dia, não vai ser para outro, mas é para um mês inteiro. Eu vou dar carne a vocês. E olha só, o problema da hora, ele aboba a gente. A gente tem que tomar muito cuidado com o problema da hora. O povo estava no ouvido de Moisés. Moisés era um homem temente a Deus, mas o problema deixou ele sarcástico. Você sabe o que ele olhou para Deus e ele falou bem assim: ó Deus, por acaso as vacas vão vir aqui para o deserto para a gente degolar ela? Ou os peixes? Ele fez sarcasmo com Deus por causa do problema da hora. Cuidado com o problema da hora, querido, porque Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. O problema da hora faz você excomungar a coisa toda, faz você querer jogar tudo para cima. Deus olhou para ele e falava assim: ó, Moisés, por acaso meus braços se encolheram, Moisés? Que tapa, hein? Por acaso meus braços se encolheram para você? Pedrinho, o Senhor por acaso encolheu os braços para você? Não encolheu nada. O Senhor está com os braços estendidos para nós. Ele quer nos levantar, Ele quer nos erguer, Ele quer nos dar. Posso falar para você, tem vida nova na mão dEle. Não tem ou não tem vida nova? Tem vida nova na mão dEle. É só a gente falar assim: eu quero. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Não rejeitem o maná do Senhor. Eu amo a casa do Senhor. Eu estou igual o salmista. Eu quero habitar na casa do Senhor por longos dias. Se eu pudesse, eu não saía daqui. Deus sabe o que eu estou falando. Se eu pudesse, eu não sairia daqui. Eu tenho muita alegria. Aqui eu choro. Aqui meu coração se abre. Aqui minha mente. Eu elevo meus pensamentos ao trono de graça do Senhor. Aqui eu recebo a força que eu preciso. O que está faltando para você essa noite? Para você mudar a sua vida, mudar o contexto da sua história. O que está faltando? A reputação está pesando. Mas Deus do céu, chegar lá em casa hoje eu vou falar que eu virei crente. Meu Deus do céu, eles vão me zoar, eles vão o quê, querido? Eles vão o quê? Eles vão, como muitos fizeram uma bolsa de aposta sobre a minha vida, que até hoje, querido, eles estão lá. A banca já está cheia de teia de aranha. A banca, não, que ele não vai. Vamos ver quanto tempo ele leva, quanto tempo ele vai. Isso desde quando casamos e nós estamos no 6º filho. E Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos feito felizes, prósperos, abençoados. Aí eu vou me prender com a minha reputação que eu tinha. É aquilo, Deus ele nos abençoa. Aí tem muita gente que prefere ficar na janela sentenciando aquele que Deus tem abençoado. Por quê? Porque eles não saem, não vêm para o altar do Senhor. Eles não falam um sim para o Senhor. Eles não querem verdadeiramente uma conversão legítima. Eles nos querem falar, eles não resolvem na vida falar assim: Senhor, eu estou aqui. Olha para o pastor, orar para o irmão. Como é que eu posso ajudar aqui? Vai ter lugar para ela, vai dar a mão a gente. Posso falar uma coisa para você? Nós somos operários da casa do Senhor. Nós somos operários da casa do Senhor. Eu conheço cada roldana dessas portas. Você sabia disso? Cada coisinha que foi colocada. Eu sei, tem eu aqui, um irmãozinho. Nós botamos o conduíte, cada conduítezinho disso aqui para dentro. Se você sabe o que é isso, nós prestamos o nosso culto ao Senhor, querido. Nós estamos fazendo o altar do Senhor. Aqui vidas têm sido transformadas. Você sabe o que é isso, querido? É conversão, querido. É conversão, é amar verdadeiramente o Senhor. Eu não estou fazendo aqui, querido, um show para ninguém. Eu não quero plateia. Pelo contrário, Deus sabe, querido, como é que eu sou. Introspecção, a coisa minha, querido, eu sou introvertido, eu não sou extrovertido. Mas eu quero falar para vocês essa noite que o Senhor, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história.
Saia do seu lugar, vem aqui para frente. Vem aqui para frente que eu quero te abraçar. Vem aqui que eu quero te abraçar, eu quero orar por você. Eu quero chorar com você. Fala assim: Senhor, eu quero mudar a minha vida. Não deixe a vergonha amarrar os seus pés. Não deixe o inimigo fechar a sua boca. Queira mudança, queira o céu, queira o Senhor. Um dia eu quis, como um filho pródigo. Estava lá comendo as bolotas dos porcos, querido, bolota dos porcos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando eu voltei, cheio de vergonha, cheio de cicatrizes, sujo, maltrapilho, duro, quebrado. Quando eu cheguei, eu pensei que eu ia levar uma repreensão. A primeira coisa ia ser repreendido. A primeira coisa que eu recebi foi uma nova vestimenta, uma nova túnica. Ele colocou um anel no meu dedo, me deu um abraço e falou assim: filho amado, que alegria. Fez uma festa para mim quando eu voltei para casa, porque foi assim que ele fez com o filho pródigo. Ele fez uma festa para mim. É assim que Deus faz com a gente. Glórias a Jesus. Eu vou estar terminando essa noite. Em nome de Jesus, que nenhum de vocês, glória a Deus, você que está aqui e quer se reconciliar com a igreja, quer se reconciliar com Jesus, quer voltar para a casa do Senhor, venha para frente, não perca a sua oportunidade. Não perca a sua oportunidade. Deus está te dando oportunidade. Eu não perco a oportunidade não. Oh, glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Ela está se afiliando à irmã. Qual o nome da irmã? Luciana. A irmã Luciana. Eu vou fazer uma coisa que eu sempre falo aqui, sempre pergunto: a Nova Aliança recebe a irmã Luciana como membro da igreja? Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Luciana, sua família agora cresceu, sabe? A família agora cresceu, sua família agora é grande. Muito feliz, muito feliz. Eu vou falar uma coisa para vocês: tem mais. Mas que em nome de Jesus, vocês se decidam por andar com o Senhor, por querer o Senhor. E a vida com Deus, ela é muito ruim, é muito vazia, é muito limitada, é muito limitadinha. Mas a vida com o Senhor, ela é plena, é rica. A bênção do Senhor, ela nos enriquece, e com ela não nos é acrescentado dores. Eu vou estar terminando. Eu vou pedir a Manu, a pastora, para estar orando pela Luciana. Deus abençoe a vida de vocês. É aquilo que o maná que vocês receberam essa noite, que vocês possam estar levando para a casa de vocês. Não se enjoe dele, que ele seja o verdadeiro alimento para vocês. Que vocês sintam falta desse maná, porque isso é muito bom. Esse alimento é gostoso demais. É ele que nos sustenta, ele que nos faz fortes. A sabedoria do Senhor, há sabedoria no Senhor, nesse alimento. É dele que eu quero me encher a todo dia. Amém? Glórias a Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, quero te bendizer, te adorar, Deus, nessa noite. Te agradecer, Deus, por todo o maná, Senhor. Deus, que nós recebemos, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, levar para nossa casa. Deus, e lá, Senhor, poder repartir, ó Deus, com os nossos. Que nós possamos, ó Deus, sermos instrumentos do Senhor nesse tempo.
Ah, Senhor, todo aquele que aqui, ó Deus, está, que possa, Deus, ser, Deus, ó Deus, abençoado pelo Senhor, Deus. Que a tua graça, que a tua unção, ó Deus, que o teu poder seja sobre cada um. Ó Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida da Luciana. Que o Senhor possa abençoar a vida dela. Ó Deus, que ela venha, Deus, acrescentar esse ministério, ó Deus. Que ela venha, Deus, aqui, Senhor, ó Deus, ser um instrumento do Senhor. Ó Deus, e que ela possa, Senhor, da mesma forma, aqui ser, Deus, transformada pela tua palavra dia após dia. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, ó Deus, por este culto. Te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Ah, Senhor, leve cada um, Senhor, para a sua casa em segurança. Guarda-os, ó Deus. Ah, Pai, que o Senhor possa nos proporcionar uma semana, Deus, de bênção. Uma semana, Deus, conduzida pelo Teu Espírito Santo. Pai, muito obrigada. Nós te bendizemos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, não deixe de passar.